Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Isso tudo na ótica espiritual. Semana passada nós vimos um resumo do reino nominal e também nós tivemos a oportunidade de explicar sobre a vibração, né? O que é a vibração, como se comporta, né? O que é ciclo, o que é amplitude, o que é frequência, né? E que ela pode ser usada para explicar, né, várias etapas do nosso estudo, como pensamento, que já explicamos, né? E aspectos, né, diversos, né? Sempre que houver a necessidade, nós vamos colocá-la para que vocês vão, né, entendendo mais, né, o que é a vibração, o que é a energia vibrando por aí. Mas hoje nós vamos já iniciar o reino nominal, estudando o primeiro plano. Então, diz a lição: nos planos de energia do universo, na espiral involutiva, o éter Apas constitui o sétimo loka, ou seja, o burloka, que em sua expansão e desdobramentos constitui, juntamente com os demais éteres e as energias cinética e cósmica, os planos da natureza. Na natureza, na espiral evolutiva, ele é o primeiro plano, ou o primeiro grau, ou o primeiro corpo, ou o plano material, ou o plano da necessidade. Ele está dividido em 3 subplanos, ou seja, o primitivo inferior, o médio e o superior. No homem primitivo e inferior, ele corresponde ao plexo epigástrico. O seu organismo ainda não é constituído de todos os órgãos existentes em cada plexo, pelo princípio grosseiro e imperfeito, que é uma norma do universo. Mas neste plano, no primeiro subplano primitivo inferior, aparece o homem primitivo e inferior, manifestando o instinto. A sua sensibilidade ainda é grosseira, a inteligência é primitiva. Isso é o chakra coronário. A consciência interpretável, chakra coronário. A razão também é interpretável, chakra coronário. A vontade é inferior, plexo cardíaco. Inferior também é o pensamento. Suas ações são dentro das leis. Este homem tem o corpo desproporcional. Sua cabeça tem um formato lembrando um triângulo e só tem um olho situado no centro da testa. Nesse estágio evolutivo, o espírito já pode se comunicar através da ligação do chakra coronário da alma com o chakra coronário da matéria do homem, parte de seus sentimentos e de acordo com a vibração desse chakra. Continua a evolução, as energias passam a vibrar na frequência do subplano médio e, por último, no estado superior de energia. A matéria que constitui o corpo humano é composta de elementos de diversas qualidades, ou seja, elementos do plano material, do plano causal, do plano mental, da inteligência, ou seja, a matéria é inteligente, consciente e, finalmente, de todas as qualidades que ele é possuidor. Estes elementos fazem parte dos centros de forças e recebem as energias do espírito adequada com suas composições e grau de aperfeiçoamento, não existindo trocadilho de energias.
Em todas as constituições existem as diversidades de elementos que se unificam para preencher uma forma. Os elementos entram na constituição do corpo humano e sempre alguns deles predominam de acordo com o sistema que vai formar. Esses elementos, quando em estado de formação de sentimentos animalizados, que fazem parte da composição da matéria, transmite seus sentimentos que provocam ações combinadas com as suas necessidades. Essa é a causa de existir no ser encarnado duas qualidades de gênero diferentes, um mau e outro bom. São eles que provocam no homem os vícios, os desvarios do sexo, etc. Ou seja, todos os desregramentos. Quando o homem não combate esses desregramentos, permitindo que os elementos dominem a sua matéria, provocam a queda, pois penetram nos canais que conduzem as energias que o espírito transmite para o equilíbrio da matéria no plano médio, ou seja, no corpo causal ou perispírito da alma, e quando necessitam delas para seu próprio equilíbrio, passam a sugá-las, ficando a matéria desequilibrada pela falta de certa parte de energia que foi enviada pelo espírito através do centro de força. Esta é a causa das diversas doenças ainda desconhecidas. Os elementos da alma são mais perfeitos e mais sensíveis. Eles têm a missão de colocar em atividade as forças que se prendem aos elementos que constituem os canais pelos quais as energias que partem do espírito operam sobre a matéria. Atingindo a perfeição no primeiro subplano, as energias passam a vibrar no segundo subplano ou médio, continuando o aperfeiçoamento do plexo epigástrico do homem primitivo, vê a lei do aperfeiçoamento, bem como dos demais centros de força neste subplano. No terceiro subplano, ou grau superior, já atua a energia hominal. Tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito, permitindo a manifestação dos instintos e necessidades mais grosseiros. As energias dos elementos que compõem o organismo do homem, aos poucos, vão dando sinais de aperfeiçoamento, tornando-se menos densas, manifestando alguns sentimentos, bem como lampejos de suas qualidades racionais, reduzindo a intensidade dos vícios pela aceleração das energias que constituem os elementos, manifestando os sentimentos que trazem as energias do Apas. No éter, Apas manifesta as vibrações com o aspecto orgulho, que é soberba, prepotência, complexo de superioridade, egoísmo, etc. Os impulsos dessas energias geram sensações que impressionam a mente, subjugando-a e tornando-a refém delas, fazendo o homem se julgar superior a todas as coisas e agir deste modo. Assim, no decorrer das encarnações, nos planos seguintes, os vícios vão se aperfeiçoando e se manifestando como virtudes. O orgulho vai transmutando-se na virtude fortaleza, através da manifestação da força da energia moral. Ela é a consciência da força moral, é a certeza, a convicção da existência das energias que constituem o seu ser e que estão sendo atuadas pela sua consciência maior, que está dentro de si, seu divino ajustador, dirigindo o seu destino na busca da perfeição. Alcançando o limite da velocidade vibracional das energias dos centros de forças no terceiro subplano do primeiro plano, essas energias passam a vibrar no
primeiro subplano do plano primitivo inferior do segundo plano, com as experiências vividas ou adquiridas registradas em si na sua vibração única ou intelecto, quando aparece o homem no seu segundo corpo. Essa é a mensagem de hoje que nós vamos analisar, vamos estudar, para que a gente possa ir, né, entendendo o mecanismo do nosso organismo, como funcionam as energias, como se manifestam, né, transmitindo as sensações, né, os prazeres, né. Então, diz assim, esse primeiro parágrafo, né, nós vamos já analisar né, um pouquinho mais, né, de detalhes, tá certo? Que é renominal, né? A gente vai. Então, diz assim, ó, no primeiro, né, nos planos de energias do universo, na espiral involutiva, o ETA-Paz constitui o sétimo loca, ou seja, o Burloca, que em sua expansão e desdobramentos constitui, juntamente com os demais éteres e as energias cinéticas e cósmicas, os planos da natureza, né? Então vamos ver aqui a planificação divina, né? Tá certo? Então o que é que ele está dizendo, né? Que nos planos de energia, né? Os planos de energia são os locas. Na involução, porque aí vem, né, a gente estudou, né, quando a gente estudou os loca, né, a criação do universo, né, foi a criação, Deus criou a esfera rarefeita, a esfera rarefeita em seu movimento, criou a energia cinética, né, essa a cósmico prano, o prano vayu, né, então vem involuindo. Essas energias são os locas. Então, os locas estão representados aqui, tá certo? Então, a primeira foi a energia cinética, cósmica, depois prana, aí Vayu, Prithvi e Apas, depois eles evoluíram, aumentaram a vibração e juntaram todos, chegaram aqui no prana e constituíram o éter Tejas, né? Ou Loka Tejas, né? Tá certo? Então, na involução, né? Ele é o sétimo, né? Que nós estamos estudando a energia do Apas, tá certo? No segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte, que na evolução, agora a gente está, né? Porque aqui a gente evoluiu até chegar, né, no reino, né? No reino mineral inferior, tá certo? Vou subir um pouquinho aqui para ver se equilibra aqui os negócios. Aqui, pronto. Então eles evoluíram até chegar aqui. Agora eles estão evoluindo. Nós já estudamos esses centros, esses reinos, né? O mineral, o vegetal e animal, e agora estamos estudando esse aqui, que é o reino nominal. Então ele diz agora, na evolução do plano da matéria, ele é o, né, o sétimo, na evolução, porque aqui nós estamos subindo. Aqui nós estávamos descendo, então primeiro, segundo, terceiro, sétimo. Aqui nós estamos subindo, não é verdade? Então vamos ver aqui o que, é que ele diz. Olha. Na natureza, agora, né? Na espiral evolutiva, né? Aqui foi involutiva, tá vendo? Descendo. Agora aqui a gente está subindo. Ele é o primeiro plano, né? Ou o primeiro grau, ou o primeiro corpo, ou o plano material, ou o plano da necessidade. Ele está dividido em três subplanos, primitivo e inferior, médio e superior. Então, voltando à tabela, né, aqui a planificação, veja bem, descendo ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui subindo, ele é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Percebe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Percebe assim? Então, nós estamos estudando o plano material
que é da necessidade, o plexo epigástrico, tá certo? Na involução, ele é o loca do éter apas, tá certo? Tá entendido assim? A planificação, não é isso? Então, é na involução, ele é o sétimo, né? Porque tem a energia cinética cósmica, né? Prana, Tejas, Vayu, Prithiviapas, né? São os éteres, os locas. E na subida, eles vai, agora voltando, vai, então, evoluindo. Então, eu vou colocar aqui os locas para a gente ver direitinho, tá certo? O estudo é assim para gente ir entendendo, né? Opa, perdão, eu agora, criação, eu me quebrei aqui, foi na 151, 153, deixa eu ver aqui, vou botar no lugar que estava, certo? Isso, aqui 153, porque eu tenho que vir aqui, olha, Gilberto, é aqui na pasta que tem as figuras, viu, Gilberto? Tá entendendo assim? Você colocou nas mensagens, é uma outra pasta. Agora, você tem que colocar aqui que é 16, que é os locas, que são os locas. Tá vendo? Aqui, Gilberto, tá vendo agora? Tá? Tá aprendendo mesmo ou vai errar da próxima vez de novo? Não, não é, não, né? Não, não prometa que não erra, porque você vai errar, né? Então, veja bem. No primeiro parágrafo, ele está dizendo que nas energias da natureza, o Loka Apas é o sétimo. Olha aqui o branquinho. Tá certo? Por quê? Olha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Na involução, ou seja, afastando de Deus. Né? Um vai criando o outro. Tal. Agora, nos planos da natureza, né? Entende que aqui expandiu todo mundo e criou a natureza, não é verdade? Então, nos planos da natureza, ele é o sétimo também, porque ele está evoluindo. Então, ele vai evoluir, nós vamos estudar, assim, na evolução. O primeiro que estamos estudando é o APAS, depois vamos estudar o Prithvi, que é o cardíaco, vamos estudar o Vayu, que é o frontal, vamos estudar o Tejas, que é o coronário, vamos estudar o Prana, que é o braquial, vamos estudar a energia cósmica, que é o chakra sagrado, aqui é o chakra coronário, viu? Chakra coronário, Tejas. Aqui é o chakra sagrado e aqui é o umbilical, o chakra umbilical. Então veja bem que aqui as duas energias são chakras e um dos éteres é que é chakra. Agora, quem é ele? Né? Ele é a soma de todos os quatro, desse para ele. Entendeu? Por isso ele é da inteligência. É o comandante de tudo, né? Como a gente estudou. Estão percebendo? Então vamos voltar. Aí diz assim, ó. Nos, na natureza, na espiral evolutiva, né? Ele é o primeiro plano ou o primeiro grau que vai subindo da primeiro, segundo, terceiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele está dividido em três, tá certo? Aí agora vai descrevendo como é que ele está. É que ali ele seria o sétimo, né? Aí ele teria que ser aqui do primeiro plano, do plano. Ele está na natureza, na espiral evolutiva, ele é o primeiro plano, ou o primeiro grau, ou o primeiro corpo, ou o primeiro plano material, que é de baixo para cima, tá certo? Aqui é de cima para baixo, aqui é de baixo para cima, né? Então ele diz assim, olha, no homem primitivo e inferior, nesse homem que nós estamos estudando, tá certo? Ele corresponde ao plexo epigástrico, não é verdade? Então, vamos ver o cidadão, né, do plexo epigástrico. Olha, Alberto, não vai errar não aqui, ó, tá certo?
Sim, Gilberto. Olha. Ô, Gilberto, cadê você, Gilberto? É aqui, ó, Gilberto. Você já botou isso? É, tá agora aqui, aí você bota aqui o número que é do cidadão, né? Aqui, pronto. Ele aqui, ó. Devagar e sempre, né? Que no ritmo da tartaruga, a gente chega lá, certo? Então, nós estamos estudando ele, o APAS, que é esse aqui, o branquinho, ó. Tá vendo? Né? É o APAS, aqui, o branquinho, aqui, o branquinho. Tá certo? Então, nós estamos estudando esse cidadão aqui, lá no primeiro plano. É, se nós estamos no quinto plano, né, Chebna disse que a gente está no quinto plano, a humanidade que é nativa do planeta, né? Nós estamos estudando a humanidade nativa, porque existe a migração, né, no universo. Né? Jesus disse: na casa do meu pai há várias moradas. Então, almas que são evoluídas aqui podem ir para um planeta para ajudar a humanidade em um outro planeta. As almas inferiores que não conseguiram evoluir aquilo que o planeta está passando para a quinta dimensão, almas que não conseguiram essa vibração estão sendo exportadas, né, para planetas cuja vibração seja compatível, tá certo? Almas de outros planetas estão vindo para cá porque elas já estão na quinta dimensão, então tem essa migração, né, no universo, né? Então nós estamos estudando os nativos, aqueles que vieram desde o reino mineral, que hoje estão no quinto plano, tá certo? Quinto plano. Mas aqui nós estamos estudando ele no primeiro plano, quando ele saiu do reino mineral e entrou para o reino nominal. Está entendendo? Então, nós estamos estudando as vibrações deste centro de força, né? Quais as sensações que eles causam. Né? É isso que nós vamos estudar aqui. É importante esse primeiro, né? Porque a gente vai ver muita coisa, né, que existe em nós que a gente não havia percebido ou interpreta até de uma forma que não é a correta, né? Que deixa dúvidas, né? E as leis são imutáveis, se a gente está analisando as leis de acordo com as normas, então não há dúvida, não é assim? Então, então assim, o homem primitivo inferior, ele corresponde ao plexo epigástrico. O seu organismo ainda não é constituído de todos os órgãos existentes em cada plexo. Porque os órgãos do organismo, né, vão se apresentando de acordo com o grau de evolução e de acordo com a necessidade deles. Né? Até o momento, agora mesmo, nesse estágio, no quinto estágio, todos os centros de força, todas as formas dos centros de força, né, todos os órgãos já foram aflorados. E o chakra sagrado já preencheu, são os órgãos do nosso corpo, então não vai aparecer mais nenhum órgão do nosso corpo, né? No corpo do nós primitivos, se for o caso, em cada plexo, né? Então diz assim, né? O homem primitivo inferior, no homem primitivo inferior, ele corresponde ao plexo epigástrico, o seu organismo, o organismo do ser humano, do quinto plano que a gente está, né? Ainda não é constituída de todos os órgãos existentes em cada plexo. Ainda tem órgãos que não foram aflorados, tá, né, em cada plexo, pelo princípio grosseiro e imperfeito, que é uma norma do universo. Tá? Então, aqui ele está colocando, né, o que é, como se manifesta, né, as sensações que estão se manifestando, né, a forma desse cidadão, né, agir, tem o rosto triangular, um olho só na testa, tem os braços compridos, cabeludos, né? Parecendo mais com um macaco, né? Que o macaco tem os braços compridão, né? Ele ainda era assim, ainda andava meio curvado e tal, certo? Então é esse o primitivo inferior. Né? Ele só manifestava ainda os instintos dele e alguns lances de inteligência, né? De vontade, de razão,
essas coisas, né? Essas qualidades que, com as encarnações, é que vão acelerando essas matérias e constituindo, né, as virtudes do homem, né? A inteligência do homem ainda está nesse estágio aqui, ela ainda está materializada, né? Pouca energia, então pouca inteligência, tá certo? Então diz assim, a sua sensibilidade ainda é grosseira, a inteligência primitiva, porque tem um momento aí que diz, né, que nosso organismo é constituído dessas matérias, matéria inteligente, matéria consciente, matéria da razão, matéria. Isso é que forma a nossa própria inteligência. Não a inteligência que o espírito manda, né? Não o pensamento que o espírito manda. Então, nós aqui, ó, quanto mais descondensado for a matéria inteligente, mais inteligente é o homem. Estão percebendo? Então, diz assim, olha, a consciência interpretável, ainda se pode interpretar. Ou seja, o que é a consciência? Né? É o conjunto das vibrações, das energias, né, inteligentes, desde o reino mineral, passando pelo vegetal, passando pelo animal e chegando agora no hominal. Então, essa consciência ainda é, né, quase que do animal, tá certo? É no momento de transição, né? A razão também, a razão é interpretada. Porque ele não tem ainda, né, essa condição de saber, né, a origem da sua inteligência, a origem da sua consciência, né? Ele não tem ainda, certo? Ele anda meio, né, meio animal, meio hominal, né? A vontade dele ainda é inferior, né? Ainda está, né, condensada. Inferior também ao pensamento, porque o pensamento é de acordo com as energias que ele tem, ou seja, a necessidade do organismo dele. Se ele ainda não tem consciência, ele pensa, mas não tem consciência, tá certo? As suas ações são dentro das leis. Sabe por que dentro das leis? Porque ele ainda não ganhou, não fez por merecer o livre arbítrio. Ele ainda está seguindo de acordo com as leis, como foram os reinos mineral, vegetal e animal. Né? Não comete crime, não comete desregramentos, porque as leis é que estão dirigindo eles. Né? Quando a gente adquire, quando chega aqui no nosso plano, que a gente adquire, a gente vai ver no momento que a gente adquire o livre-arbítrio, era para a gente continuar seguindo dentro das leis. A liberdade era essa. A natureza disse: agora você pode andar. É como uma criancinha, né? Tá engateando e você está tomando conta dela, né? Ela se levanta para caminhar, tal, você está tomando conta dela, ela cai ali, levanta e tal. Quando ela começa a andar direitinho, você deixa ela andar sozinha, tá certo? Então a natureza libera a gente, aí é o livre-arbítrio. A gente agora não vai já estar dono da sua razão, né? Criando, né, o seu futuro, né? Criando o que necessita ali dentro das encarnações, né? Mas tudo dentro das leis, sem desregramento, né? Então, ele diz assim, este homem tem um corpo desproporcional, sua cabeça tem um formato, lembrando um triângulo, e um só olho situado no centro da testa. Aqui tem mais um complementozinho, né? Os braços compridos, né? Abaixo do joelho, né? E o corpo todo cabeludo, tá certo? É esse homem, percebe? Então vamos ver aqui. Nesse estágio evolutivo, agora é que vem a coisa, né? Nesse estágio evolutivo, o espírito já pode se comunicar através, tá vendo? Já pode se comunicar
Quer dizer, já pode orientar através da ligação do chakra coronário da alma, porque o espírito está ligado à alma. Na verdade, o espírito está ligado à alma. Vamos ver aqui. O espírito está ligado aqui à alma, né? Já pode se comunicar. O espírito já pode se comunicar. Ele já orienta, né, o que o corpo físico vai precisar, necessitar. Ele encaminha para a alma, que analisa tudo direitinho, toma consciência daquilo e transmite para cá. Tá certo? Então ele está dizendo isso. Olha, nesse estágio evolutivo, o espírito já pode se comunicar através da ligação do chakra coronário da alma com o chakra coronário da matéria do homem, parte dos sentimentos e de acordo com a vibração desse chakra. Tá certo? Então, olha, o chakra coronário ele só tem condição de entender determinadas coisas. Então, o espírito não vai mandar o que está acima, né, do limite da consciência dele. Tem que mandar no limite. Tá entendendo? Então é de acordo quando o centro de força dele, né? Porque a alma segue aqui. Quando o centro de força dele for descondensando, vai adquirindo mais força, né? Mais quantidade de energia, ele já tem uma inteligência maior, né? Mais superior, e o espírito já pode mandar informações que esse grau de inteligência dele já compreende. Tudo de acordo, tudo dentro da necessidade. Também, tá entendendo? Coronaridade. Continua a evolução, as energias passam a vibrar na frequência do subplano, que é médio, né? Subplano, e, por último, no estágio superior. Então, veja bem, nós vamos estudar, né? Tá aqui, parece que tem a oportunidade de a gente ver uma palhinha sobre os átomos, né? Então, nós vamos ver que o átomo ele tem os três estágios do átomo. Tem energia, plano médio e plano da matéria. O plano da matéria, por exemplo, os elementos metais, né? Eles têm no plano da matéria, ele é esse metal que a gente conhece, né? Níquel, ferro, cobre, né? Ouro, são os metais. Mas no plano médio, eles existem também, os átomos existem também no plano médio, né? Então, esses átomos do plano médio, eles constituem os medicamentos, né? Transmitem energia para o corpo físico e tal. E depois, quando ele está no plano superior, ele é só energia, tá certo? Então, energia plano médio, que é né, o causal, e o plano físico da matéria. Está entendendo assim? A gente está estudando isso, dando ênfase nisso, né? Porque a gente vai ver mais adiante, a gente vai precisar dessa informação, tá? Então diz assim, olha, a matéria, agora vem, a matéria que constitui o corpo humano é composta de elementos de diversas qualidades, ou seja, elementos do plano material, do plano causal, do plano mental, da matéria inteligente, forma a nossa própria inteligência, né? Aqui, né? Ou seja, a matéria inteligente, a nossa consciência que vem desde o mineral, né? Tem, e finalmente de todas as qualidades que o homem é possuidor. Estes elementos fazem parte dos centros de força e recebem as energias do espírito, veja agora, adequadas com suas composições e grau de aperfeiçoamento, não existindo trocadilho de energia, ou seja, o Teja não entra no Apas, o Vayu não entra no Prana, né, cada um no seu quadrado, tá certo? Cada um no seu quadrado, beleza? Tá certo? Então o espírito vai mandando de acordo com a capacidade do corpo físico da matéria, né? A matéria propriamente dita, né?
Em todas as constituições existe a diversidade de elementos que se unificam para preencher uma forma. Isso é o chakra sagrado, né? Os elementos que entram na constituição do corpo humano é, e sempre os elementos entram na constituição do corpo humano e sempre alguns deles predominam de acordo com o sistema que vai formar, tá certo? Então, vamos ver aqui. Nós estamos estudando o epigástrico. Então, o epigástrico traz quais as formas? Sistema digestivo. Então, no sistema digestivo, a matéria é constituída de átomos, né? Vários átomos, muitos átomos. Mas tem predominância os átomos que têm na sua camada de valência o éter Apas. Aí agora é que a gente vai ver. Ô, Gilbertinho, você botou aonde, Gilbertinho? Né? De energia, aqui. Ah, tá aqui. Eu não errei agora não, tá? Não errei não. Então nós vamos ver essa parte que predomina, né, um elemento. Então vamos ver aqui. A gente já estudou, ele é nosso conhecido, o próton, né? Aí, o próton é um elemento que está no núcleo do átomo, né? O próton, porque cada próton, né, tem os vários, né? A quantidade diferente de átomos etéricos, né? Pode ter 50 desses, 20 desses, 10 desses, 8 desses, entendeu assim? Então, ele diz assim, essa formação aqui, de acordo com a descondensação disso aqui, né, desses átomos etéricos, né, ele é mais denso, eles formam o mineral, né, os átomos, né, os metais, vamos dizer assim. Quando eles descondensam uma quantidade certinha, eles continuam sendo ferro, continuam sendo cobre, continuam sendo níquel, mas agora ele mais sutil, no plano médio, tá certo? E quando ele transforma em energia, são as energias que criaram eles, né? Então, o que é que ele está dizendo? No átomo, o elétron que fica na camada de valência, ou seja, na camada mais externa, né? Aquela que está em contato com a natureza, com o ambiente. Este é o elétron que está, aí diz assim, está na camada de valência. Então, são estes elétrons aqui, o APAS. Então, no sistema digestivo ou no plexo epigástrico, os órgãos do plexo epigástrico são constituídos de todos os átomos, certo, que entram na constituição da matéria, mas tem uma predominância dos átomos que têm o elétron do átomo etérico APAS na camada de valência. Ele está rodando aqui por fora, os outros estão rodando por dentro, só ele que está por fora. Então, ele é átomo do APAS, tá certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Tá? Em todas as constituições existe a diversidade de elementos que se unifica para preencher a forma. Né? Os elementos entram na constituição do corpo humano e sempre alguns deles predominam de acordo com o sistema que vai formar. Nós estamos formando o sistema digestivo, então quem predomina mais é o átomo de APAS. Percebe assim? Tá dando para entender? Né? Esses elementos, quando em estado de formação de sentimentos animalizados, né, que fazem parte da composição da matéria, são os átomos que fazem parte da matéria, que ainda têm as vibrações baixas, né?
transmite seus sentimentos, né, que provocam ações combinadas com as necessidades desses elementos, né? Então, eu queria botar, será que eu vou botar? Não, eu vou ler mais aqui, depois eu boto a vibração. Essa é a causa de existir no ser humano duas qualidades de gênero diferentes, um lado mal e um lado bom, tá certo? Então diz assim, os átomos que constituem, a gente vai ver agora aquela famosa, né, figurinha que a gente estudou na semana passada, foi? Ah, epa, ela aqui tá grandona hoje, né? Ficou grandona. Ah, vou diminuir ela um pouquinho para ela não ficar mandando na gente aqui. Bora, rapaz, diminui aqui, Gilberto. Oxe, tá tremendo? Treme não, cara. Tem. Tá vendo? Então, aqui, ó, o átomo, que está constituindo o átomo, né, que constitui a matéria, os órgãos, né, a matéria dos órgãos do sistema digestivo. Tem átomos que têm uma baixa vibração, tem átomos que têm uma média vibração, tem átomos que têm uma alta vibração. Então, diz assim, é por isso que tem as pessoas são boas e outras. E a pessoa tem duas qualidades, né? Se manifesta de duas formas. Uma qualidade mal e uma qualidade boa. Se os átomos que estão constituindo né, o sistema digestivo desse cidadão, tem a maior parte dos átomos de baixa vibração, que constitui o átomo de éter ápais, tá certo? De baixa vibração, esses elementos, esses bichinhos aqui, vão se manifestar de acordo com a necessidade dele de baixa vibração, enquanto que os outros, de alta vibração, vão se manifestar de alta vibração. Então, aqui ele é violento, né? E aqui ele é um cara tranquilo, porque todos os átomos, todos aqueles que estão nessa alta vibração, faz parte do organismo dele, do sistema digestivo, e esses átomos daqui, os de baixa vibração, também fazem parte, tá certo? Aí, agora a gente vai ver a coisa como funciona, tá certo? A necessidade da vigilância, né? Dois gêneros diferentes, um mau e um bom, certo? Agora diz assim, ó, são eles que provocam no homem os vícios, os desvarios do sexo, no caso do sagrado, né? Os vícios de beber, que é ele, né? É, o- a gula, a ganância, a ambição, né? Que é o prana, tá certo? São átomos do prana. Então, são eles que provocam no homem os vícios, desvarios, século, etc. Ou seja, todos os desregramentos. Agora, veja bem, se o homem está sendo dirigido ainda pela natureza, não recebeu o livre arbítrio, isso aqui está dentro das normas, não há extravagância, não há desregramentos. Mas quando o homem atinge, né, lhe é dado o livre-arbítrio, ele agora passa a seguir sem, né, essa orientação, sem esse controle da natureza. Tá certo? Então, diz assim, quando ele já está com o livre-arbítrio, aí diz assim, ó, quando o homem com o livre-arbítrio não combate esses desregramentos que ele tinha que seguir, como vinha seguindo pela natureza, né? Se ele continua isso, combatendo os desregramentos, ele permite, né, que os elementos dominem a sua matéria, e aí viciou o cara, provocam a queda, pois penetra nos canais que conduzem as energias que o espírito transmite para o equilíbrio da matéria no plano médio, seja no corpo causal ou o perispírito da alma.
e quando necessitam delas para seu próprio equilíbrio, passa a sugá-las, ficando a matéria desequilibrada por falta de energia, né, que foi enviada pelo espírito através do centro de força, e esta é a causa das diversas doenças. Então vamos ver aqui, destrinchar esse bichinho aqui. Não, Gilberto, olha você errado, Gilberto. Esse não, eu quero, é o 12, não é o 18, não, é o 12, o 12, 12. Não, Gilberto, não é o 12, não, preto. Cadê? Hoje é o 13. Então vamos aqui, é o que está embaixo. Dessa vez eu acho que é o que está embaixo. Vamos lá. É, exatamente, tá certo? Então ele está dizendo que os desregramentos do homem criam as formas que se prendem no perispírito da alma, ficam aqui no cordão umbilical. Ó, o espírito está enviando energia para o corpo físico através da alma, a quantidade exata que o corpo precisa para se manter equilibrado sem desregramentos. Né? Se o homem não está desregrado, as energias são suficientes para manter cada centro de força desse, né, seguindo legalmente, né, de uma maneira legal. Mas quando ele desvaria, desregra, então o que é que acontece? As células do corpo dele ficam precisando de uma quantidade de energia maior do que a que era, né, quando estava equilibrada, porque ele desregrou, acelerou mais, está consumindo mais energia, né? Então, isso de acordo, né, cada centro de força, não são todos. A gente está estudando o epigástrico, então a gente vai falar desse, né, do APAS, tá certo? Então, o que é que acontece? Ele comida, bebida, essas coisas todas, ele se desregra. Esse desregramento, as formas ficam presas no perispírito da alma. Mas esses elementos têm vida e precisa de energia para se manter. As formas, tá certo? As formas, ou a causa, no caso, precisa de energia. Como o espírito está mandando uma quantidade, a mesma quantidade de energia, quando chega aqui no meio do caminho, esses elementos do desregramento sugam parte da energia para se alimentar, né? E aí chega menos energia do que o organismo, o centro de força necessita, né, para, né, alimentar os órgãos do sistema digestivo. Então, vai faltar energia para algum órgão do sistema digestivo. E quando falta energia em um órgão desse, ele começa a trabalhar mais devagar em relação ao conjunto, né? E isso é que caracteriza a doença, tá certo? É a doença. Então, a gente vai ao médico, o médico passa os remédios, que é energia para esse centro de força. Mas resolve o problema? Não. Porque o problema que vai resolver é você tirar a forma do plano, né, causal ou do perispírito da alma. Quando terminar, não existir mais essa forma, nenhuma forma dessa de desregramento do plexo, né, do plexo epigástrico, aí o plexo epigástrico vai começar a funcionar normalmente, usando a quantidade de energia, gastando a quantidade de energia que o espírito manda. Estão percebendo? Assim, a causa das doenças, né, diz assim, são eles que provocam no homem os vícios, né, os desvarios dele, no caso da bebida, né, tá certo? A comida, a comida é a gula, né, lá, o, o braquial, né? Então, assim, são eles que provocam no homem os vícios, os desvarios do sexo. Então, aqui já está
no chakra sagrado, né? Comida, os vícios da comida tá no braquial, tá certo? A ambição, a ganância, essas coisas. Então, é assim, né? E de todos, ou seja, todos os regramentos. Quando o homem não combate, se ele combater isso, né, é a vontade dele, né? Se a vontade dele é maior do que a vontade que está trazendo, não, é isso não, Gilbertinho, eu vou botar aqui de novo para te ver a vontade. Cadê ele? Aqui. Lembra que a gente falou da vontade? O que é a vontade? É essa distância que está aqui. Então vamos dizer que o vício tem essa amplitude aqui. Ó. Isso é a vontade do vício. O homem tem uma vontade que é, ó, vem subindo, que é maior do que essa. Então ele controla o vício. Mas se esse vício, né, mas se vamos supor agora, essa aqui é a vontade do homem, mas o desregramento tem essa vontade maior aqui. Ela domina a vontade do homem e faz o estrago dele, tá? Tá certo? É isso que ele está dizendo, vamos ver? Né? É, cadê? Plano médio, né? Combate esse desregramento, permitindo que os elementos dominem a sua matéria, provocando a sua queda, os desregramentos, né? Pois penetram nos canais que conduzem as energias do espírito, né, que o espírito transmite para o equilíbrio do corpo físico. Então eles ficam ali no perispírito, né, no intermediário do plano médio, né, perispírito, ou seja, no corpo causal ou perispírito da alma, e quando necessitam delas para o seu próprio equilíbrio, e são as formas, passam a sugá-las, ficando a matéria desequilibrada pela falta de certa parte da energia. O que o espírito está mandando, ele pegou a metade, logo, não, a parte, né, da energia que foi enviada pelo espírito através do centro de força. O plexo, no caso, quem está estudando o plexo epigástrico, né? Esta é a causa dessa doença que ainda desconhece o ser humano. Aí ele diz assim, os elementos da alma são mais perfeitos e mais sensíveis. Eles têm a missão de colocar em atividade as forças que prendem, né, aos elementos que constituem os canais pelos quais as energias que partem do espírito operam sobre a matéria. Então vamos ver? Gilberto, aí tá. Eu quero ver uma forma da gente botar tudo assim na tela, tá? Pra gente não ficar indo lá, indo cá, indo lá, indo cá, indo lá, indo cá. Eu não ligo, não. Eu faço agora, eu estou preocupado com vocês. Mas depois, Gilberto, toda hora você mexe aí, toda hora você entra, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Parece que não sei, tá certo? Então ele diz que é os canais que ligam, então são esses aqui, ó, que ligam, ó, tá vendo? Então, o espírito manda para a alma e a alma transfere para o corpo físico. O espírito sabe a necessidade do corpo físico e manda essa quantidade de energia que a alma transfere para cá. Então, aqui, ó, são esses bichinhos que desequilibram, ó, tá vendo? Tá certo? Então, vamos ver de novo. Foi para cá para trás esse negócio, né? São mais sensíveis, eles têm a missão de colocar em atividade as forças que se prendem aos elementos que constituem os canais, tá vendo? Né? Pelos quais as energias partem do espírito, que parte do espírito, opera sobre a matéria. Agora aí a gente vai retomar, porque agora ele aumentou a vibração, né? Atingindo a perfeição no primeiro subplano, as energias passam a vibrar no segundo. É a mesma coisa do mineral, do vegetal, do animal, né? Continuando o aperfeiçoamento do plexo epigástrico do homem, a lei do aperfeiçoamento, que é a lei da aceleração da vibração da energia, bem como dos demais centros de força, né?
porque está estudando o plexo epigástrico, mas todos eles estão desenvolvendo. Aí a gente vai estudar numa aula só, todos os 7% de força, não acaba mais hoje, só daqui a 2 dias, né? Ninguém dorme, ninguém come, toma banho, tá certo? Então, aí ele aperfeiçoou todas essas energias, ele passa para o terceiro plano, né? Tá certo? E aí vem ele, vamos botar aqui. Tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito, né? Deixa eu ver aqui, bora. Ah, não, não é aqui, não é aqui. Tá certo? Aí, tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito, né? Permitindo a manifestação dos instintos e necessidades mais grosseiros, que é naquela, né? Na vibração que a gente colocou, aquela mais baixa vibração. Quanto mais baixa a vibração, os instintos são mais, né, grosseiros, imperfeitos, as necessidades são maiores, né? As energias dos elementos que compõem o organismo do homem, aos poucos, vão dando sinais de aperfeiçoamento, ou seja, acelerando a vibração no centro de força, e com isso acelera a vibração dos átomos que constituem o corpo, né, a matéria, né, dos órgãos, tá certo? Tornando menos denso, quer dizer, o átomo fica menos denso e a matéria menos densa, de acordo com a vibração do centro de força, tá certo? Quanto mais a vibração do centro de força, mais sutil, mais perfeita é a matéria, menos densa é a matéria, tá certo? Então, manifestando alguns sentimentos, bem como lampejos de suas qualidades racionais. Aí já vem a razão, né? Já despertando, reduzindo a intensidade dos vícios naquela planificação que a gente vê na figurinha, vai, né? Aí tem o inferior, o médio, o superior, não foi? Então, vai diminuindo a intensidade do vício, acelerando, pela aceleração das energias que constituem os elementos, ou seja, as energias dos átomos que constituem a matéria né, dos órgãos, né, manifestando os sentimentos que trazem a energia do APAS. Está entendendo? Agora, no ET-APAS manifesta as vibrações com aspecto do orgulho mais baixo, né? Com os impulsos dessa energia gera uma sensação que impressiona a mente e subjuga. Então, o orgulhoso, ele zomba, ele ri, ele despreza todo mundo, porque ele acha que ele é o bambambam, né? Que ele é o bom, que ninguém é superior a ele, tá certo? Aí é o engano que ele tem, é o engano dos homens, né? Quando fazem isso. Assim, no decorrer das encarnações, nos planos seguintes, os vícios vão se aperfeiçoando, se manifestando como virtudes. O orgulho vai transmutando-se na virtude fortaleza através da manifestação da força da energia moral. Ele agora resiste, né? Essa fortaleza é a resistência que ele tem a se deixar levar pelo vício, tá certo? Ela é a consciência da força moral, né? Essa virtude. É a certeza, a convicção da existência das energias que constituem o seu ser, que estão sendo atuadas pela consciência maior, que é o espírito, né? Divino ajustador tal. Então, é essa razão, né? A razão é que ele tem, né? Ele tem a convicção da existência dessas energias, é a razão dele já se manifestando, né? Qual é a função da razão? Mostrar a origem do que está ocorrendo. Então, a razão dele está mostrando a existência dessas energias. Essa é a força moral. Está entendendo assim? Aí vem agora, olha. Cadê Gilberto? Você parece que não sou ele. É aqui, tá? Vou botar aqui para cima, que é o último parágrafo, né? Alcançando o limite da velocidade vibracional das energias do centro de força no terceiro subplano, não é? Não são 3 subplanos, inferior, médio e superior. Então agora aqui já está no superior.
do primeiro plano, que é o epigástrico, que nós estamos estudando. Essas energias passam a vibrar no primeiro subplano, que é o inferior, né? Primitivo inferior ou primitivo inferior, tá aqui, do segundo plano. Esse segundo plano que nós vamos estudar é o cardíaco, né? É o Prithvi, né? Com as experiências vividas ou adquiridas registradas em si na vibração única, né? A vibração única o que é de mais importante no ser humano é a vibração única. Pode jogar tudo fora. A vibração única tem todo, né? O registro, certo? Ou o intelecto, que é a inteligência, quando aparece o homem no seu segundo corpo, tá certo? Bom, na semana que vem, como eu falei, nós vamos estudar os vícios, né? Por exemplo, é, quer ver? Nós vamos estudar ó, os vícios, certo? Nós vamos dar uma estudada no vício. Na semana que vem, nós vamos estudar o orgulho, que é o epigástrico, né? E depois nós vamos estudar a virtude, que aqui a gente explicando o que é virtude, tá? E aí vem a fortaleza, tá certo? É por aí, tá? Então, essa é a sequência que nós vamos seguir, né, daqui para frente, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos, né? E aquilo que se identificar com o seu sentimento, né, é, é a sua verdade, né? Por enquanto, o que eu estou falando aqui, estudando com vocês, é a minha verdade hoje, né? Amanhã eu posso ter outra, mas, penetrando mais na natureza, né? Meus centros de força vão acelerando mais, aí eu já vou penetrando mais no universo, já vou vendo coisas que hoje eu não vejo, tá? E por aí vai, tá certo? Então, medite sobre tudo isso e né, recebam um abraço excêntrico e até a próxima quinta-feira, se o nosso bom Deus permitir.